dívida, ou então eu vou levar os teus filhos como pagamento da dívida. Pregador, eu não estou entendendo. Sabe o que o credor estava dizendo? Eu vou levar a tua herança. Mas o texto não fala a respeito disso. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o meu filho, os teus filhos, os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Eu olho para a Bíblia e vejo que a Bíblia diz que os nossos filhos são a nossa geração. Sabe o que o credor estava dizendo para ela? Ei, eu vou escravizar a tua geração. Sabe o que o credor estava dizendo para ela? Eu vou tomar a tua herança, eu vou escravizar a tua herança, eu vou apagar a tua história da face da terra. Mas aí a mulher ficou desesperada, ficou preocupada. E o que ela faz? Ela vai contar a sua situação para a pessoa certa. Ela vai dividir a sua situação com a pessoa certa. A Bíblia diz que tinha um homem de Deus, um homem que não olhava simplesmente para o defeito humano, um homem que não olhava para aquilo que o homem faz, mas a Bíblia está escrita que esse homem era um homem de Deus. E a Bíblia diz que agora ela vai contar a sua situação para ele. Aleluia. E olha como é que ela conta. Ei, Eliseu, o teu servo, o meu marido, ele servia ao Senhor verdadeiramente. Aleluia. Como assim, pregador? Ela estava dizendo assim, ó: ei, o meu marido não era aquele crente meia boca que às vezes vem para o culto só por vir. Ele não era aquele crente que vinha estar aqui só por estar, só para ocupar espaço. Pelo contrário, o meu marido, ele nem olhava para quem servia ou para quem deixava de servir. Ele também queria servir a ele. Ele não vinha para olhar quem adora ou quem deixa de adorar, não. Ele vinha para prestar culto àquele que é digno. Ele não vinha para olhar quem veio de sapato novo, quem veio de roupa nova. Ele não vinha para olhar quem pecou, quem deixou de pecar, quem caiu ou quem deixou de cair. Ele veio para orar, ele veio para adorar aquele que é digno. Ele servia a ele verdadeiramente. Porque nessa noite eu quero aqui trazer algo da parte de Deus para você. Eu quero dizer para você que pode até andar como crente, pode até se vestir como crente, pode até falar como crente, mas Jesus conhece você na intimidade. Não adianta andar disfarçado, não adianta colocar uma capa e dizer: oh, eu sou crente, viu? Não toca em mim não. Jesus conhece o que está aí dentro. Porque o estereótipo é muito fácil enfeitar e arrumar. Eu quero ver enfeitar dentro, eu quero ver maquiar dentro. Jesus estava dizendo para os fariseus: sepulcro caiado, do lado de fora bonito, do lado de fora é belo, mas por dentro é pobre. Do que adianta adorar aqui? Ai, meu Deus do céu, do que adianta glorificar aqui e lá na sua casa não ser assim? Do que adianta ser crente aqui e lá na sua casa você não ser? Do que adianta dar glória a Deus aqui e lá na sua casa você dizer palavras que não edificam? Nessa hora, irmão, demora, vai embora. Mas se está doendo, espera aí, viu? O chicote começou a estralar, foi agora. Olha o que ela estava dizendo para ele. Ei! E agora, o credor já mandou alguém lá em casa. Diz que se eu não pagar a dívida, meu Deus, vão levar os meus filhos embora. Foi a única coisa que o meu marido deixou. Ele deixou duas coisas: a dívida
sozinha. E aí acabou-se, foi tudo para mim. Aí você sabe o que ele vai dizer para ela? Olha a pergunta que ele faz para ela: mulher, como é que eu vou poder te ajudar? Mulher, o que hei eu de fazer? Aleluia. Ele estava dizendo assim: ó, ei, como é que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Fica imaginando o profeta colocar a mão no bolso assim, não tem 10 centavos para fazer alguma coisa para ajudar, para pelo menos aqui tentar ajudar essa mulher a pagar a dívida. Aí ele faz uma pergunta para ela: ei, mulher, o que é que tu tens em casa? A resposta nunca saiu de lá. O socorro nunca saiu de lá. O milagre nunca saiu de lá. Glória. Sabe por que às vezes a gente não vê? É porque a gente está olhando para a dificuldade. É porque a gente continua olhando para o lugar onde não é para a gente olhar. Aleluia. Sabe quando a dificuldade chega? Os crentes botam logo a mão na cabeça. Meu Deus, e agora? Aí eu fico imaginando ele dizer assim, ó: tem calma, eu tô aqui. Aí ele continua correndo pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí ele tá dizendo, continua dizendo: ei, peraí, eu tô aqui. Glória. Aí o crente não para pra dizer assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo agora vai ouvir. Ele só quer falar. E o crente fala. Ainda fora, além de falar, ainda tem crente que só reclama. E quando ele só reclama, no lugar de melhorar, piora. Sabe por quê? Porque o cambada ruim é crente. Meu Deus do céu. Quer ver um povo para reclamar? É nós. Meu Deus. É verdade. Nós, pregador, é nós. Eu não estou excluso disso. Está chovendo. Ele está reclamando porque está chovendo. Está fazendo sol. Ele está reclamando porque o calor da misericórdia. Aleluia. Está nublado. Meu Deus, nem chove e nem faz sol. O tempo está abafado. Meu Deus, o que é isso? Aí eu fico imaginando Deus olhando lá de cima dizendo assim: se eu mando chuva, ele reclama. Se eu faço fazer sol, ele reclama. Se o tempo fica nublado, ele reclama. Então eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Aleluia, Deus. Se está tudo bom, sabe o que é que a gente faz? Dá as costas para ele. Fica ali, Jesus. Fica ali. Quando eu precisar de tu, viu? Eu vou aí. Fica aí. Aí a prova está estralando no espinhaço dele. Aí ele vai lá dizer: ô Jesus, vem para cá. Chega aqui. Faz aqui uma grande obra. Por isso que às vezes a gente não fica todo o tempo na bênção, irmão. Porque se a gente viver na bênção, a gente se esquece de Deus. A gente bota Jesus no canto. A gente bota Jesus aonde quer que a gente queira. Porque parece que Ele é o nosso fantoche. Ele desce quando a gente quer. Ele vai embora quando a gente quer. A gente se aproxima dele quando a gente quer. A gente se afasta dele quando a gente quer. Aí eu fico imaginando ele olhar e dizer assim: peraí, menino, que quem está no controle desse negócio aqui é eu. Porque enquanto ela pensar que está dominando aqui, o negócio não flui, não acontece. Mas deixa eu provar para ele que é eu que estou no controle. E quando a tempestade está assolando, tem alguém dizendo: meu Deus, será que tu não está me vendo aqui não? E eu fico imaginando ele do lado dela, ele do lado dele, dizendo: ei, eu estou aqui, eu nunca saio daqui do teu lado, eu estou com as minhas mãos estendidas para te guardar. Só tu que continua olhando para o lado errado. A Bíblia está escrita agora que ele está perguntando para ela: mulher, como é que eu vou poder te ajudar?
enfático em dizer as palavras ora escritas, para que não fique esquecida e não se perca e não fuja do raciocínio lógico do leitor. Nós, quando éramos mais jovens, nós fomos para a escola, e lá na escola nós aprendemos uma matéria chamada português, e português nos ensinou a escrever, português nos ensinou a ler, português nos ensinou a olhar para a frase e nos ensinou a pontuar a frase. O português nos ensinou pela nossa ortografia que quando a gente se espantar, tomar um susto, a gente vai colocar um sinal de exclamação. O português nos ensinou que para o leitor entender que a gente está fazendo uma pergunta, a gente tem que colocar um ponto de interrogação. O português nos ensinou que quando a gente terminou, quando a gente parou, ali aquilo que nós estávamos dizendo é o ponto final. Mas o português também nos ensinou que quando nós estamos falando e precisamos interromper ou pensar no assunto que nós estamos falando, português também nos ensinou que para toda frase precisa de uma vírgula. E o texto em questão do capítulo 4 está escrito uma pergunta: o que vai acontecer aqui dentro do versículo de número 2 é uma coisa que nós chamamos de diálogo, e todo diálogo sempre é assim: alguém fala e alguém escuta, e quem está falando, ele fez a pergunta, ele está dialogando, e quem está falando agora para um pouquinho para ouvir agora quem vai agora receber a mensagem e vai transmitir de volta. A Bíblia diz que ela está falando para ele acerca do acontecido, e ele pergunta para ela: mulher, o que tinha eu de fazer? Ei, mulher, como é que eu posso te ajudar? Ei, mulher, o que eu posso fazer aqui para tentar reverter a situação? Declara para mim agora o que é que tu tem na tua casa. Eu continuo dizendo: o socorro de Deus nunca saiu do teu lado, o socorro de Deus nunca saiu da tua casa. Eu só vou acreditar, pregador, se você me der base bíblica para isso. Se é Bíblia que você quer, então lá vai. A Bíblia diz no livro de Êxodo que enquanto o povo estava diante do mar, a Bíblia diz que alguém vai agora olhar para cima e vai dizer: Senhor, o povo está aqui, que tu mandou ele buscar lá no Egito, e agora o que é que a gente vai fazer? Se tentar subir ali as montanhas, a gente não escapa do faraó. Se a gente voltar, a gente vai apanhar e sofrer bem mais do que já sofria. E olha só, Senhor, quem está aqui diante de nós? Tem lá, Senhor, e agora? Aí a Bíblia diz que os céus está dizendo assim, ó: ei, em terra, tu primeiro precisa agir, tu primeiro precisa fazer, porque eu aprendi que céu não age, céu reage, a terra age e o céu reage. Porque, pregador, o texto é claro em dizer: ei, Moisés, diz ao povo que marche, diz ao povo que ande, diga ao povo que vá, e então, Senhor, toca nas águas depois, porque quando vocês estão fazendo a parte de vocês, eu estou fazendo a minha. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37 está escrito: porque para Deus não há nada impossível. O que você está vivenciando é grande para você, aquilo que você está vivenciando é impossível para você, mas para o nosso Deus é nada.
que quando o povo vai e Moisés toca nas águas, a Bíblia diz que o mar se abre. Então, resposta de Deus nunca esteve do outro lado, nunca teve dentro da água. A resposta de Deus nunca teve com os egípcios. A resposta de Deus sempre esteve na mão de Moisés. Eu vim aqui ser profeta de Deus e ministro do Espírito Santo para te dizer: a resposta nunca saiu da sua mão, sempre esteve aí. É só você que não está vendo. A Bíblia diz que agora ele vai dizer, e quando ela ouve exatamente isso, a Bíblia diz que ela vai dizer assim: ó, ei profeta, eu aqui, ó, não tenho nada na minha casa. Mas a Bíblia diz que tem uma vírgula. Então ela parou para pensar. Aleluia. Não, profeta, peraí, deixa eu aqui raciocinar, deixa eu pensar. Lá em casa não tem nada. A panela que tinha farinha, a farinha já acabou. E o vaso que tinha, ai meu Deus do céu, o vaso que tinha um azeite também já acabou. Meu Deus, o mantimento que tinha lá em casa, nós já comemos foi tudo, não tem mais nada mesmo. Não, deixa eu lembrar, profeta, eu lembrei aqui. Lá em casa, em cima de um móvel, tem lá uma botija. Aí eu parei para olhar o que era botija. Botija, segundo os costumes daquela época, era um recipiente pequeno. Botija era socorro. Botija era escape, porque está acabando o azeite da lamparina. Aí não tem mais agora azeite no vaso. Aí alguém lembrou: ei, peraí, não se preocupa não, tem botija aqui, tem reserva aqui, e não te preocupa não, a lamparina não vai apagar porque tem reserva, tem azeite aqui na reserva, tem azeite na botija. Mas a Bíblia Sagrada diz que ela lembrou que tinha botija e na botija tinha azeite. Aí eu começo a lembrar e a raciocinar que o socorro de Deus nunca saiu de dentro da casa dela. Só ela que não estava vendo, só ela que não estava enxergando. O nosso Deus está dizendo para você: você está se acumulando à toa, viu? Você está querendo se desesperar à toa, viu? Porque o socorro nunca saiu de lá. O socorro sempre esteve com você. A Bíblia diz que quando isso ocorre, segundo os historiadores do texto em questão, dizem que na botija, aonde ela pensava que poderia ter alguma coisa, não tinha nada. Aí surge dentro do nosso raciocínio lógico e humano: como é que vai haver milagre se não tem nada? Eu só sei de uma coisa: eu nem preciso tentar acreditar, eu só sei que teve milagre. Glória a Deus. E eu nem preciso tentar entender, a única coisa que eu sei é que teve milagre. Glória a Deus. E como aconteceu o milagre, eu não sei, eu só sei que aconteceu. Aleluia. Aí eu paro para olhar e ver que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. O nosso Deus, Ele é Deus que às vezes pega o raciocínio humano e vira ele do avesso. O nosso Deus, Ele é Deus que confunde a medicina. O nosso Deus, Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Só para dar vitória para nós. O nosso Deus, Ele é Deus que abre porta até onde não tem parede. E como é que Ele faz isso, pregador? Eu não sei.
Eu só sei que Ele faz. Glória a Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz agora que Ele vai dizer assim para ela: ó, mulher, vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, muitos. Aleluia. Aí tu faz, sabe o que? Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e despeja o azeite da botija nos vasos. Ou em outras traduções, deita o azeite nos vasos. E aí assim ela fez. Aleluia. Nós não estamos aqui em questão falando do relacionamento que você pode ter com seus vizinhos, mas nós estamos aqui falando a respeito de milagre. Aí eu fico imaginando uma coisa interessante, irmão Conrado. Porque exatamente teria que ser dentro do quarto. Poderia ser em outro cômodo da casa. Poderia ser na sala. Ele poderia ter dito: ó, fecha a porta da entrada para ninguém ver. Se a questão era essa, fecha a porta da entrada para ninguém ver, organiza a tua sala e faz assim. Ou então, ó, vai para o cômodo do fundo da casa, lá no teu quintal, organiza lá uma mesa, prepara lá tudo e faz assim, dessa forma. Ou então, ó, vai na tua cozinha e assim prepara lá um espaço, organiza o cômodo e assim tu faz dessa maneira. E aí eu aprendi que não foi exatamente assim que ele disse. Entra no quarto, fecha a porta e deposita o azeite. Aí o primeiro questionamento que o pregador faz olhando para o texto é: como é que azeite dentro de botija agora é despejado dentro de vaso e botija enche vaso? Glória a Deus. Aí o questionamento é: como é que o menor vai encher o maior? Você já pensou pegar uma garrafa de 500 ml, pegar um garrafão de 20 litros e dizer assim: ó, ei menino, pega aqui essa garrafinha d'água e